Boa noite. Meu nome é Jaziel. Eu vou iniciar nossa explicação sobre o Down. Minha equipe sou eu, o Eric, o Matheus e o Maurício. Primeiramente, eu vou fazer uma introdução aqui, um pouquinho de história. O que é um worm? Um worm ou um verme em português, é um programa autorreplicante, semelhante a um vírus. Porém, ele tem uma diferença. O vírus necessita de um hospedeiro para se propagar. O worm não, o worm já é um programa completo, ele não precisa de outro para se propagar. O primeiro worm foi criado em 1988 no MIT por Morris. Após um worm infectar um sistema, além de se autorreplicar, ele pode deletar arquivos ou enviar documentos por e-mail, pode desativar as atualizações do antivírus ou até mesmo desinstalar o antivírus. Também, geralmente, eles desativam vários recursos do sistema operacional e os computadores infectados funcionam como zumbis e são usados por pessoas para enviar spam ou geralmente para encaminhar e-mails contaminados e atacar endereços ou sites da internet. Quais são os tipos de propagação e ataque? A maneira mais comum para um worm se propagar é explorar uma brecha de segurança em determinadas versões de um software. Ele usa isso para assumir o controle da máquina e se replicar mais e mais. Podemos citar alguns exemplos aqui de worms, os mais conhecidos, o Quadrant2. Ele explorava a vulnerabilidade do sistema operacional encontrada em máquinas com Windows 2000 e Windows NT. Ele infectou mais de 250 mil máquinas em apenas 9 horas. Iniciou um ataque de negação de serviço à Casa Branca, um ataque DOS. O criador dele teve que pagar uma multa de $10.000 e prestar mais de 400 horas de serviço comunitário. Um dos mais conhecidos também é o Maidum. Ele criava uma backdoor no sistema operacional para facilitar a conexão com as outras máquinas. Também tem o Cesser e o Netsky. O Cesser atacava através de uma vulnerabilidade do Windows, mas eles não se espalhava por e-mail. Ele infectava o computador e procurava por outros frágeis. Ele realizava uma varredura. O Netsky se movimentava através de e-mails pela redes no Windows. Os tipos de ataque. Ele escolhe um endereço de protocolo, um IP, um endereço de internet. Ele tenta uma conexão com a porta de serviço, pode ser TCP, UDP, POP. No caso, se for bem sucedido, ele consegue finalizar o ataque e vai repetindo diferentes endereços aleatórios. À medida que mais e mais máquinas estão comprometidas, ele vai se replicando até que consigam infectar milhares ou milhões de máquinas. O que é Down? Uma arquitetura distribuída anti-worm faz uso de um conjunto de algoritmos que tentam reduzir a propagação do worm dentro do ISP, do provedor de serviço de internet. Ele tem novas técnicas de defesa que foram desenvolvidas com base na diferença de comportamento entre os rostos normais e os infectados pelo worm. Como ele funciona? Ele é implantado nas bordas do roteador ISP, que estão sob o mesmo controle administrativo. Ele incorpora uma nova série de técnicas que monitoram a atividade de leitura dentro dessa rede ISP, identificando uma potencial ameaça ao worm. O objetivo é restringir a velocidade de propagação do worm e até mesmo bloqueá-lo, bloqueando as fontes de ataque. É uma arquitetura de defesa inteiramente baseada na inspeção das conexões fracassadas, como veremos mais adiante. Ele reduz a sobrecarga do sistema e minimiza a interferência para os usuários normais. Ele faz uso de uma combinação de um algoritmo de taxa limite temporal e um algoritmo de taxa limite espacial. Ele é capaz de restringir efetivamente a atividade de varredura e escaneamento do worm.
permitindo que os usuários normais possam fazer as conexões bem-sucedidas. Vou falar para vocês um pouco sobre o modelo de propagação do worm. O primeiro modelo que surgiu foi com base na teoria matemática das doenças infecciosas, dos estudiosos Kephart e Branco propuseram um clássico modelo epidemiológico de vírus de computadores. Esse modelo teve que ser aperfeiçoado e mais tarde foi usado para analisar o comportamento de propagação do Code Red. Ele faz uso da fórmula abaixo, onde t é a fração de hosts vulneráveis que são infectados com respeito ao tempo t. E beta é a taxa a qual um host contaminado com worm detecta outros vulneráveis em sua rede. Vou explicar agora a taxa de falha, como funciona para a detecção da taxa de falha. É uma nova abordagem que mede a busca ativa de monitoramento das solicitações de conexões que falham. No caso, ele exclui aquelas devido ao congestionamento de rede, no caso, erros de busca ou links obsoletos, não mais encontrados na web, não podem resultar em falhas e não resultam em falhas de conexões. Uma taxa normal de um host falhar é bem reduzida para esse tipo de aplicação, no caso a internet, o telnet, FTP. Se a conexão falhar devido ao congestionamento de rede, não vai afetar a medição da taxa de sucesso. E já no outro caso aqui, a taxa de um host infectado falhar é provavelmente muito alta devido a grande quantidade de escaneamento e varredura em endereços aleatórios que é feito pelo host, pelo infectado. O Code Red, por exemplo, usava 99 threads paralelas para fazer varredura de máquinas com endereços suscetíveis ao ataque. Uma arquitetura anti-worm distribuída. Quais são os objetivos? Principalmente retardar a propagação do worm, permitindo aos humanos o tempo de reação, tentar prorrogar por dezenas de dias ou até mesmo impedir definitivamente a propagação do worm, detectar potenciais atividades também, identificar os hosts ofensivos, né, com base nessa taxa de falha, e fornecer a equipe de gerenciamento de segurança, informações e subsídios para que eles pudessem analisar e combater essa ameaça. E outro objetivo também é minimizar o impacto de desempenho em máquinas normais e roteadores, porque se um host normal, ele tem que ser capaz de fazer conexões bem-sucedidas em todo o caso. A visão do DAO. Essa figura abaixo aqui dá uma visão bem superficial do DAO, a qual vai ser explicado bem mais detalhadamente nas próximas slides. Como podemos ver aqui, um agente é instalado nas bordas do roteador ISP e outro é instalado nas estações de gerenciamento que reúne os dados desse agente. Eu vou explicar resumidamente como funciona a medição da taxa de falha. Isso vai ser explicado mais à frente nos próximos slides com os algoritmos. Basicamente, ele utiliza uma tabela hash para armazenar os registros, não sendo necessário criar registro de taxa de falha individual para as máquinas que ocasionalmente fazem alguma solicitação ou falha. Se ocorrer uma falha e o endereço de destino não possuir seu próprio registro de falhas, ele vai criar uma entrada na tabela hash para essa falha e atualiza a tabela de falha para esse endereço. Somente quando a taxa da tabela hash exceder um limite, por exemplo, 1 segundo, no caso do algoritmo temporal, o roteador vai criar um registro para taxa de falha para endereços individuais de entrada. E esse registro somente vai ser removido se o seu contador registrar poucas conexões falhas em um período de tempo.